Se a gente trazer para aqui, para o Brasil, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, essas danças, elas levam ao estado ampliado da consciência, né? A religião espírita, a mediunidade é um estado ampliado da consciência, né? O xamanismo, que são essas danças rituais indígenas, também levam ao estado ampliado da consciência. Olá, eu sou Reinaldo Renzi e esse é o podcast Café com Pimenta, um podcast que tem diversos assuntos, mas todos focados principalmente na psicologia, na filosofia, na ciência da mente. Hoje eu trouxe para conversar com a gente o Roberto, um amigo meu que também é psicólogo, e eu vou deixar que ele se apresente. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Reinaldo? E aí, se apresenta para eles, por favor. Meu nome é Roberto Portoghese Júnior, eu sou formado em História, Psicologia e tenho pós-graduação em Psicologia Transpessoal. E o que é Psicologia Transpessoal, Roberto? A Psicologia Transpessoal, ela é considerada a quarta força dentro das abordagens da psicologia, né? Nós tivemos a primeira força que veio com o behaviorismo, né? A psicologia comportamental, com Pavlov, Skinner, né? A segunda força veio com a psicanálise, a terceira força veio com... A psicanálise que tem a ver com o inconsciente, né? A diferença do Skinner, Pavlov, como primeira força, que fala de comportamento, é que a psicanálise abre as portas do inconsciente, né? Sim, isso. Depois temos a terceira força, que é a psicologia humanista, com Abraham Maslow, né? E depois a quarta força seria a psicologia transpessoal, que vai levar em conta a espiritualidade. Isso que você falou tem muito a ver, né? Porque o Maslow, ele percebeu e fez uma crítica, né, às outras forças, porque na primeira força levava-se em conta somente os estímulos do ambiente em relação às pessoas. Então o ser humano, ele se resumia àquilo que ele era estimulado pelo ambiente. Então estudava-se os animais, por exemplo, o comportamento animal e comparava com o comportamento humano, né? Aí o Maslow, ele criou a terceira força, que é a psicologia humanista, para tentar focar no ser humano, né? O Freud, ele vai focar na questão do inconsciente, vai dialogar um pouquinho também com a psicologia transpessoal, só que existe uma crítica de Maslow em relação ao Freud, que o Freud, ele focava na doença, né? O foco do estudo do Freud é a doença, mas ele abriu caminho através do inconsciente, através da atenção flutuante. O que é a atenção flutuante? Atenção flutuante é aquele estado onde você consegue alterar a sua percepção. O psicólogo normalmente faz isso, né? O paciente está falando e ele está lá pensando, não exatamente naquilo que o paciente está falando, mas ele consegue ampliar sua consciência, perceber outras nuances da fala do paciente, no caso, né? O que a gente chama de Gestalt, vou observar a figura a fundo? Também. Né, de alguma forma, claro, eu sou psicólogo e eu estou tentando captar e buscar um pouco mais os detalhes, porque obviamente que eu, conversando com o Roberto, a gente se entende com uma linguagem mais rebuscada, mas para que vocês entendam melhor, eu vou a cada instante buscar um pouco mais do entendimento maior de cada termo, para poder ficar bem mais esclarecido. Obviamente que nem sempre os termos às vezes são profundos e os temas são bastante abrangentes, por isso nem sempre a gente vai conseguir deixar a coisa tão suave, mas essa é a ideia principal. Por isso quando eu falei do Gestalt, né, que Gestalt também é uma abordagem da psicologia que observa a figura e o fundo, né? É muito comum, por exemplo, as pessoas terem aqueles desenhos que eles colocam na internet, que parece um cavalo, mas se você olhar em outra posição, é uma mulher, né? É você perceber que o que você vê de imediato é uma coisa, mas que está escondendo um outro processo por trás, né? Essa percepção de que existe algo além daquele cenário, algo que vai no fundo.
é esse processo também que a psicologia que fala do inconsciente vai buscar, né, através do Freud, em primeiro lugar, né? Sim. E o Maslow, ele vai fazer essa crítica a essas forças, né, a primeira e a segunda força, e vai centrar na terceira força, vai criar a terceira força, que é centrada no indivíduo e não nos animais, como modelo, né, e vai centrar naquilo que é saudável. Enquanto Freud, ele trabalha as neuroses e as psicoses, ele vai centralizar na doença, o Maslow vai trabalhar aquilo que é saudável. E aí ele vai criar aquela ideia da pirâmide, né? De Maslow, né? Lembra para nós como que é a pirâmide de Maslow? Explica um pouco mais para a gente como que é isso. Então, são as necessidades do ser humano até chegar na sua autorrealização. Então tem as necessidades fisiológicas, sexo, sono, alimentação, né? Que estão na base da pirâmide. Na base, que está lá embaixo. Depois a necessidade de segurança em casa, segurança no emprego, segurança na família. Aí tem necessidades afetivas, né? De relacionais, né? Aí temos a outra de estima, que é a sua autoestima e a necessidade de reconhecimento dos outros em relação a você. Né? Você se sentir realizado, reconhecido e a sua própria autoestima. E a sua autorrealização, que é a superação de todas aquelas outras fases, né? Onde você realmente atingiu um estágio que você consegue viver em plenitude, digamos assim. Que esse é o topo da pirâmide. Topo da pirâmide. Uhum. Então, essa pirâmide que Maslow colocou, que ele elaborou, a partir daí virou o foco principal do processo dele, terapêutico, é isso? Isso, na psicologia humanista. Uhum. Mas ele percebeu que existia algo mais. O próprio Maslow. O próprio Maslow. Uma coisa a mais. Que seria uma ideia de transcendência. E aí ele vai buscar na espiritualidade, nas religiões, o termo da psicologia transpessoal. Isso vai começar na década de 60, na contracultura americana, porque isso aí se desenvolveu mais nos Estados Unidos, por causa da contracultura, os hippies, o LSD. Ele começou a perceber que existiam estados ampliados da consciência, né, que as pessoas utilizavam LSD e tal. Então ele começou a estudar pacientes psiquiátricos, o efeito das drogas alucinógenas, né, e pessoas em situação de terminais, né? Então ele começou a estudar isso daí e começou a perceber que existia algo além do topo da pirâmide, que era a autorrealização, que ele ia chamar de autotranscendência, que sairia do ego individual para o universal, coletivo, o cósmico. Então ele sairia daquela autorrealização pessoal do ego para algo que estaria ligado a todas as pessoas. Mas aí não está mais falando porque está falando ainda da terceira força da psicologia, ou já é a quarta força? Aí ele já está entrando na quarta força. Transpessoal. Da transpessoal. Uhum. Que aí ele vai estudar a questão da espiritualidade, que não está diretamente ligada à religião, mas ele vai perceber que as outras forças, digamos assim, elas pensavam a religião como uma coisa patológica, algo primitivo do ser humano que não fazia diferença nenhuma, né? E aí é no momento que ele vai dialogar até com Jung. O Jung foi o único que começou a estudar o sagrado. Então ele começou a dialogar com o inconsciente coletivo, que ele vai perceber que, por exemplo, aquilo que existe numa religião, numa determinada cultura, ela pode ser universal. Né, pode acontecer em vários lugares semelhantemente. Então, e aí, falando de Jung, eu imagino que Jung tenha começado a seguir por esse caminho antes de Maslow, né? Sim, sim. Porque aí, trazendo um pouco mais da percepção do que é em Jung, né? Porque Freud, que era neurologista, ele começou a perceber o processo inconsciente, porque existiam certos comportamentos que não eram identificados no cérebro da pessoa. Por isso ele começou a fazer o estudo do inconsciente, fazer todo o processo de estudos que, a partir daí,
ele dá o nome de psicanálise, e Jung era mais jovem que Freud, que tinha feito psiquiatria. Ele estava já também trabalhando com processos diferentes, junto com esquizofrênicos, com bipolares, né, dentro das internações, buscando novos caminhos, quando ele ouviu falar de Freud. Ele se interessou, começou a trocar cartas com Freud, né? E a partir daí, teve um momento que eles se encontraram, se conheceram, e Jung, o Carl Gustav Jung, por algum tempo, ele fez parte da psicanálise. Ele ajudou, inclusive, Freud na elaboração do processo psicanalítico, né? Só que Freud estava focado naquele processo de identificar as relações da infância, do 0 aos 6 anos de idade, da relação da sexualidade da criança com a mãe, com o mundo, e tudo mais, né? Jung começou a perceber que tinha algo mais, né? Ele começou a buscar algo além disso. E aí, trazendo essas novidades, essas ideias para o Freud começou a barrar, fala, não é por aí, não vamos chegar nesse ponto. Foi quando Jung resolveu romper com Freud, ele começou a querer fazer uma psicologia que fosse para esse processo, do entendimento do além da sexualidade, além dessa formação da infância, e a partir daí ele começa a fazer estudos profundos da religião, dos processos religiosos da humanidade, das culturas, dos mitos, e a partir daí ele começa a trabalhar com o que ele chama de psicologia analítica. E a partir daí, com o desenvolver dos estudos dele, ele chega num grau de maior importância para os arquétipos, que é isso que você está falando, né? A relação de que existem deuses semelhantes, não importa em que religião, né? Uma tribo indígena que é norte dos Estados Unidos nunca teve contato com uma tribo que existiu no sul da África, e elas têm deuses semelhantes, né? Como a gente pode perceber que em diversas religiões os deuses, os santos, ou seja, como for o nome que a gente coloque, têm características semelhantes, apesar de terem surgido em épocas e em momentos diferentes, né? Esse é o Jung. E por isso até, né, já entendendo um pouquinho mais, é por isso que muitas pessoas colocam Jung, por conta disso, como uma pessoa focada, ligada à religiosidade, ao misticismo. E na verdade não necessariamente é isso. Ele até tem um entendimento de um inconsciente que vai além desse inconsciente do Freud, que ele chama de inconsciente coletivo, e até percebe que existe uma ação fora do corpo físico, mas ele vai tentar trazer essa realidade o mais científico possível. Ele traz o estudo das religiões, da mitologia, para a psicologia dele, como o entendimento de um processo dos arquétipos que vivem dentro da gente. É isso, Roberto? Eu falei alguma besteira? Não. Tá bom. Então, e a partir daí, então... Sim, Maslow, Stanislav Grof e outros autores, eles vão começar a estudar a questão da espiritualidade, que é o nosso tema, né, aqui, vai perceber que, assim, as religiões, os mitos, tudo que está ligado ao xamanismo, aos rituais, né, dos povos primitivos, eles tinham uma função e funcionavam como uma parte da cura do psiquismo. Então ele começou a achar isso interessante e trazer para uma abordagem científica. Ele começou a estudar, né, isso daí, e começou a perceber que existe uma transcendência, que existe algo mais. Então eles começaram a estudar os símbolos, os sonhos, né, os mitos, e pensar naquele conceito, que é um conceito da física quântica, que chama bootstrap, que eles levam em conta que a matéria não é simplesmente partículas, é uma cadeia de eventos que estão interligados, uma cadeia infinita de eventos que estão interligados, né? Então, assim, eles pensaram que a psicologia transpessoal, ela vai fazer uso da antropologia, da sociologia, das outras abordagens também, para criar uma psicologia mais completa, que leve em conta a espiritualidade que as outras abordagens teóricas não levavam em conta. Freud, ele fazia uso do determinismo psíquico, que ele dizia que nós somos movidos por instintos primitivos que nos controlam.
É a ideia do iceberg. A consciência está só na ponta do iceberg, todo o restante são instintos primitivos que nos controlam. Na psicologia comportamental, né, o behaviorismo fala que nós somos movidos pelos estímulos do ambiente. Isso era incompleto. E aí ele percebeu que a espiritualidade movia também o psiquismo humano. Então eles começaram a estudar o que estava além, essa consciência cósmica. Então seria a autotranscendência que era acima da autorrealização. Então eles começaram a estudar os estados ampliados da consciência. Então estudaram através do LSD e tal, estados que são provocados ou estados que acontecem sem nenhum motivo. Por exemplo, os êxtases. A pessoa, né? Você está falando do êxtase, você está falando da droga êxtase ou Não, do estado de êxtase? O estado de êxtase, né? Tá. Que no caso, por exemplo, as religiões, as pessoas podem falar, mas essa psicologia é uma psicologia religiosa, tal. Não, ela leva em conta todos os estados ampliados da consciência. Tanto que ela transita por todas as religiões. Porque, por exemplo, se a gente vai falar em rituais corporais, então tem as danças xamânicas. Se a gente trazer para aqui, para o Brasil, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, essas danças, elas levam ao estado ampliado da consciência, né? A religião espírita, a mediunidade é um estado ampliado da consciência, né? O xamanismo, que são essas danças rituais indígenas, também levam ao estado ampliado da consciência. Assim como também a igreja evangélica e católica, né? Você percebe na igreja evangélica que as pessoas fazem aquelas orações todos juntos, Sim. Ou fazem os louvores, os cantos, que também tem uma respiração e um processo onde a pessoa muda, altera o estado de consciência, né? E aí começam a ter uma comunicação que chamam de Espírito Santo, ou na igreja católica com os santos, né? Com a Nossa Senhora. Todo esse contato que se dá porque acontece esse estado alterado de consciência, né? Sim, a oração com os cristãos, né? A meditação com as filosofias orientais. E aí, falando em filosofias orientais, a gente tem Buda, né? Essa figura super importante. Buda, que se chamava Siddhartha Gautama, que viveu 4, 5 séculos antes de Cristo, né? E que era um príncipe. E estar incomodado com a situação em que ele vivia, onde ele podia ter todas as coisas, onde ele podia ter todos os bens, sem se preocupar com as dores da matéria, ele buscou um momento da vida dele de se isolar e começar a refletir, e essa reflexão, esse processo psíquico de Siddhartha, que o transformou em Buda, que significa iluminado. A gente pode dizer que o Buda, o Siddhartha Gautama, ele foi o primeiro grande psicólogo conhecido da humanidade, né? Porque toda a filosofia dele é pautada no conhecer a intimidade do ser humano, não é isso? Sim, tanto que o princípio da psicologia transpessoal também, ela foi inspirada nas filosofias orientais, principalmente no budismo tibetano. Porque os estados meditativos levam a um estado de ampliação da consciência. E isso te traz para o aqui e o agora. Então as pessoas que têm ansiedade, depressão, problemas com dependência química, quando são trabalhadas esses estados meditativos e estados de relaxamento, trazem a pessoa para o aqui e agora, que é justamente o estado de meditação oriental. Então eles começaram a trabalhar a partir daí. E aí eles começaram a ampliar. Aí começou a ampliar para outras visões. Por exemplo, esse estado de êxtase, né? A gente pode lembrar Santa Teresa de Ávila. Ela entrava em estados de êxtase, segundo autores que falam da vida dela, ela saía fora do contato com o mundo, né? Tamanho era o estado meditativo dela, e ela era da religião católica, então não tinha a ver não tinha contato com o budismo e nada, né? Uhum. Então, assim, esses estados, foi aí que a psicologia transpessoal percebeu que esses estados, eles se repetem independente da cultura, independente do lugar. Então, isso seria então importante. Se isso acontece com todas as pessoas,
E isso faz parte da formação da psique. Então era muito importante, né? E uma das coisas que é importante também para a psicologia transpessoal é que nós também estamos aprendendo com aquele que está sendo tratado, levando em conta aquela história de Quiron, né? Não tem a história de Quiron, que ele era um centauro, que ele curava as pessoas, ele fazia os medicamentos, né? A história grega lá de Quiron, ele curava as pessoas, mas ele tinha uma ferida incurável. Então a ideia da psicologia transpessoal é que você está curando, mas ao mesmo tempo você está se curando. Há uma relação recíproca, né? Quer dizer que o centauro, conforme ele curava as pessoas, ele também ia curando essa ferida dele? No caso da mitologia, ele não se curou. Mas a ideia é que nós também somos feridos. Nós não temos a verdade absoluta. A psicologia transpessoal, ela vem com uma quarta força, mas ela pode se renovar. O que ela quer dizer é que, assim, levando em conta mais um aspecto da psique, você está caminhando para uma evolução. Né? E todas as outras criações são criações teóricas da mente. Então elas podem ser até contraditórias umas contra as outras. E aí eu quero dar até um parênteses interessante aqui, né? Porque a palavra psicologia vem de estudo da mente, estudo do psique. E, na verdade, psique, que a gente pode considerar mente hoje em dia, psique vem do grego psique, que significa espírito. Em algum momento, as pessoas começaram a definir que esse espírito que habita cada corpo, ele está habitando o cérebro, porque o cérebro é que tem todas as funções, né? É como se fosse a torre de comando desse processo. Aí a gente coloca, então, como um processo da mente, o estudo da mente, que significa, então, o estudo do espírito. Depende de como a gente vai identificar esse processo de espírito, depende da percepção de cada um. O espírito é aquilo que habita dentro da nossa mente, é aquilo que são os nossos pensamentos, são as nossas ideias, nossas memórias. Ou dentro de um processo transpessoal, por exemplo, de um processo religioso, é o ser que habita um corpo. É uma realidade. Eu gosto, inclusive, eu vou usar esse exemplo aqui porque eu acho muito interessante, porque hoje em dia é muito fácil a gente entender esse processo pensando no aparelho celular, que todas as pessoas hoje em dia têm. O mundo inteiro, todo mundo tem um celular. Mas o celular que você tem hoje com você não é o mesmo celular de muito tempo atrás. Você trocou de celular várias vezes. Daqui a pouco talvez você troque de novo. E por algum motivo que seja, porque quebrou, ou porque já está velho, porque já está ultrapassada. Então, de alguma forma, você troca o celular. Quando você compra um outro celular, você coloca o chip, coloca o seu e-mail, e todas as coisas que você tinha no celular anterior voltam para o celular atual. Porque todas as coisas estão naquilo que a gente chama de nuvem. Esse processo do celular é o que a gente pode imaginar numa funcionalidade que é como nós funcionamos dentro de um processo religioso, dentro da espiritualidade, por exemplo, do espiritismo ou do budismo. Que nós existimos independente desse corpo que é o celular. E que usamos o celular para usar esse processo de comunicação, de contato com o mundo, de socialização, mas mesmo quando não existe o celular, nós continuamos existindo, estamos na nuvem. E a partir do momento que existe um outro corpo, um outro celular, nós voltamos e existe uma evolução. A gente percebe que cada vez que a gente pega um celular novo, a gente deleta alguns contatos, troca algum programa por algum programa mais atualizado, tem um celular que é melhor. Então, assim também é a evolução nossa, enquanto espíritos, habitando corpos. Você percebe essa correlação? Que interessante. Sim. E justamente o objeto de estudo da psicologia transpessoal, que é perceber que a consciência, ela pode estar fora do corpo, independente de estar. Ela pré-existe, né? Ela existe antes do nascimento do corpo e ela continua existindo após a morte do corpo, né? Então, assim, esse exemplo celular é interessante mesmo, né? E que mostra o que seria essa transmigração de celular. Seria uma ideia de reencarnação também, que existe nas religiões orientais, né? A ideia da consciência do espírito transmigrar de um corpo a outro
como é essa ideia que você colocou do celular, né? Você está no cosmos, faz parte da energia cósmica, você vai compreender muito mais fora dessa consciência, fora desse corpo que é limitado, e vai habitando outros corpos para que você possa, digamos assim, ter uma consciência plena, chegar mais próximo da divindade, que é a energia cósmica que as religiões chamam de Deus, né? Mas, claro, a gente está falando de um processo onde existe uma necessidade de fé, de entendimento. Ainda não temos na ciência uma comprovação. A ciência que usamos hoje na Terra não comprova esse processo. Mas é interessante porque a gente já tem, e eu não quero nem ser cancelado por falar em física quântica aqui, mas a física quântica começa a trazer um processo de fé também para a ciência, né? Porque a física quântica começa a ter suposições que ainda não são comprovadas. Algumas, com o tempo, já foram comprovadas, né? O bóson de Higgs, por exemplo, que por algum tempo as pessoas tinham como ideia de que existia, que era uma lógica dentro da física quântica, mas que não tinha uma comprovação. E depois de fazer todos os testes, experimentos que fizeram, conseguiram provar a existência desse bóson, né? Que é uma partícula do átomo que uma hora está lá, outra hora não está lá, como se estivesse indo de uma para outra dimensão. E dentro desse processo da física quântica, a gente fala, né, que eles, os físicos, têm a teoria das cordas, a teoria de que existem diversas dimensões, que nós vivemos uma terceira dimensão, mas que possivelmente tenham 10 ou 11 dimensões. E então, isso se encaixa perfeitamente nessa relação do espírito, que porque existe a dimensão tridimensional que nós vivemos, a dimensão tempo-espacial, né, e física, mas observando a ideia de que existe um espírito que habita, que sobreexiste, que pré-existe e sobreexiste ao corpo físico, a gente está falando de uma existência em outras dimensões, em outros processos dimensionais, em outros campos de dimensão. Isso que você falou da física quântica também, ela é uma mudança de paradigma, né? Porque antes nós tínhamos o mecanicismo, né? O mecanicismo da física newtoniana, né? E agora com o novo paradigma da física quântica também faz com que a psicologia transpessoal se aposse desse novo paradigma para falar de um outro estado, né, mental, outro estado de consciência. Enquanto as outras teorias estudam um tipo de consciência, né, a psicologia transpessoal vai estudar um outro modelo de consciência que ela vai além do corpo. Então, por exemplo, a física quântica, lembra daquele estudo das partículas? Essas partículas que você está falando, são as partículas da luz, que a gente entende que existem os fótons, né, que são partículas na luz, mas que através desse estudo a gente percebe que nem sempre são partículas, depende da observação, elas são ondas e não partículas, né? Por isso que mostra que isso depende do observador. Então, como que eu vou conseguir analisar tudo objetivamente enquanto consciência espiritual? Se eu vou falar, por exemplo, de Deus, como que o finito vai falar do infinito? Então não dá para a gente chega até um certo ponto, mas entra o subjetivo agora nesse momento, é um novo paradigma, e de tentar compreender essa consciência que vai se manifestar através desses estados alterados, que cada um tem um jeito de ser, de fazer, de se manifestar, né? E essa espiritualidade que a pessoa manifesta, ela traz um bem-estar, a cura. Então essa é a ideia. Desde que traga o bem-estar e a cura, a gente utiliza todas as formas possíveis para fazer com que o indivíduo alcance um estágio que supere essa materialidade. Principalmente nós vemos nos tempos atuais, né, esse materialismo excessivo, as pessoas estão perdendo o contato com a espiritualidade. Então, a psicologia transpessoal, que vem para a psicologia junguiana, ela vem resgatar esses valores que estavam lá atrás nas sociedades primitivas, que conseguiam trazer a cura através do sagrado, que nós estamos perdendo, né? Nós vemos, por exemplo,
Está acontecendo muito no Brasil. Agora as religiões neopentecostais, elas estão tratando o sagrado como uma forma de barganhar com Deus, uma forma de adquirir dízimo, dinheiro, tal, matéria, e não está trazendo nenhum bem-estar. Na verdade, eles falam de ódio, falam de vencer a qualquer custo, que é um conceito capitalista, materialista. É importante falar, né, que não é a religião que está fazendo isso, mas as pessoas que estão à frente dessa religião. Alguns líderes religiosos. E não são todos também, né? Sim. A gente percebe que tem aqueles que ainda levam a sério. Sim. E que tem o verdadeiro cristianismo à frente, né, dessa religião. Não podemos generalizar, mas vemos acontecer porque sai muito na mídia e aí destaca justamente, às vezes, as coisas que são ruins, não as coisas boas. Existem dentro do protestantismo, do catolicismo, né? Do espiritismo, do budismo, xamanismo, todas as religiões, todos os cultos, eles levam ao sagrado. Então a psicologia transpessoal, ela respeita toda essa diversidade de cultos, utilizando-se de técnicas científicas. Por exemplo, na meditação nós temos o Mindfulness, que é uma técnica que eles utilizam de meditação, né, que traz a pessoa para o aqui e agora. Então é uma forma científica de utilizar um mecanismo que o budismo já utilizava na meditação antigamente, né? Então tem técnicas, a utilização da ayahuasca para provocar estados ampliados da consciência e ver o que veio através dos indígenas, dos indígenas, dos xamãs, né? Quer dizer, a gente até hoje ainda vai buscando aqui e ali, nas diversas outras religiões, novas experiências, né? Uma ressignificação desses processos, como na ayahuasca, como na meditação budista. Então, esses processos são interessantes de perceber. E é importante pensar, né, que a gente está falando aqui de espiritualidade, o tema é psicologia e espiritualidade, e não psicologia e religiosidade. Mas não se tem um caminho diferente para se falar de espiritualidade que não seja através dos processos religiosos que a gente sempre viveu. Mas é muito importante que a gente observe, né? Hoje em dia, quem observa uma tribo indígena muito antiga, de, sei lá, alguns séculos atrás, percebe que tinha o deus Sol, a deusa Lua, a deus Rio, e os deuses que têm a ver com os processos da natureza que eles não entendiam. E isso foi evoluindo, percebendo que o Sol, a Lua, a chuva, os trovões são cientificamente comprovados de uma forma material. Mas não se deixa de encontrar, conforme vai evoluindo esse processo religioso, outros mitos, né? Nós ainda temos a necessidade de colocar deuses em outros lugares. Essa percepção que nós temos de trazer para fora da gente uma energia, um poder maior, é natural do ser humano e bem possivelmente evocado dentro da nossa percepção por uma intuição de algo que seja, como o mito da caverna diz, né? Que seja além daquilo que a gente já conhece fisicamente, né? Sim. Que justamente essa espiritualidade, ela não está ligada assim diretamente à religiosidade, à religião, porque a religião ela é criada através de dogmas, né? Tem todo um sistema de cultos e de rituais, enfim. A espiritualidade não, ela existe no próprio ser humano como uma busca dessa força maior, como uma qualidade de vida que leva você a se relacionar com as pessoas, que traz a compaixão e o amor, né? Através dessa busca interior, que não está ligada a uma religião em si. Você pode ser um espiritualista sem ser religioso, sem estar numa religião. A sua atitude diante da vida de buscar algo mais, de ter compaixão, de ter amor, de cuidar da natureza, cuidar das pessoas, te qualifica como um espiritualista. Eu vou dar um outro parêntese aí bem interessante, porque dentro, por exemplo, dos estudos da psicologia, da psiquiatria, a gente sabe que em alguns momentos, por algumas patologias, existe o delírio, né? Por exemplo, um esquizofrênico, um bipolar,
ou uma pessoa que tem um vício em drogas e que está afastado, ela pode ter alucinações, delírios, né? E uma coisa que a gente aprende, obviamente, é que a gente não pode subestimar esse delírio do paciente, da pessoa que está passando por isso, porque ela está realmente visualizando aquilo. Então, se uma pessoa num estado de alucinação diz, por exemplo, que, sei lá, que brotaram tartarugas do chão, ou que de repente uma árvore está se transformando num monstro, e não adianta a gente falar que não está, porque ele está tendo essa percepção clara, está tendo essa percepção dimensional de que aquilo está acontecendo. Não é porque não estou vendo que ele não esteja presenciando isso. Então, essa relação de perceber que existe, não importa se é ou não, é porque na mente, na percepção dele, existe. Da mesma forma, se a gente for lidar com o processo da espiritualidade, identificar que existe ou não é só um detalhe. Porque o que nós vivemos internamente é o que é real. Aquilo que a gente consegue trazer para fora, por exemplo, na meditação, num estado alterado de consciência, é o que nos traz uma realidade. Dando um outro exemplo, nós podemos rir e chorar assistindo um filme. Não estamos vivenciando uma realidade, mas uma ficção que nos traz emoções, sentimentos. Apesar de não ser uma realidade, mesmo que o filme, por exemplo, seja pura ficção, que não seja baseado em fatos reais, nós temos esse potencial de termos as emoções prontas para agir, para atuar, segundo a nossa percepção, independente do que está acontecendo. Então, a menininha que está lá na porta da casa dela com 15 anos de idade, esperando o rapazinho que ela gosta muito passar, porque está vindo da escola, do trabalho, e ela fica toda emocionada pensando, lá vem ele, e ela é apaixonada por ele. Quando ele passa e fala oi para ela, ela fica toda corada, ela solta toda a adrenalina, porque a adrenalina vai fazer com que ela oxigene mais o cérebro para pensar o que ela vai fazer naquele momento, e ela fica toda respirando ofegante. Tudo aquilo acontece porque ela viu o rapaz. Mas passou, o rapaz foi embora, passou esse processo dela, mas num outro dia, à noite, na cama dela, ela lembrando esse momento, ela volta a ter as mesmas sensações. Porque apesar de não estar vivenciando de novo aquele momento, no pensamento, na percepção dela, ela volta a vivenciar e experimentar. Ela pode sonhar com isso também, né? E também sonho é um estado ampliado da consciência também. Isso. E no sonho, então, também existem as experiências. Então, seja através de um filme, através de uma lembrança, através de um sonho, a nossa vivência está além dessa dimensão, desse processo físico. E percebermos esse processo dimensional que está além da nossa relação física é entendermos o princípio da psicologia. Entendermos o princípio do inconsciente que comanda o consciente. E se a gente pensar assim, independente de você acreditar que existe o espírito, que existe uma vida após essa vida, ainda assim você se beneficia do entendimento dessa relação psíquica com o que do ser que habita esse corpo, e não do ser que é esse corpo, porque o corpo não é um ser, o corpo é um ambiente para esse ser. Isso nos traz uma forma de aceitação da existência como ela é, né? Entender esse processo de nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte, mas que existe uma existência de contínuo, um contínuo, uma continuidade, né? Aí é a autotranscendência. Então, quando a gente começa a compreender, a gente aceita melhor a existência, você vai começar a ter mais compaixão, mais amor, mais respeito pelo seu semelhante, pela própria vida, né? E vai deixar de ter revoltas, e as pessoas praticarem guerras, viverem em função do poder como se eles fossem viver para sempre. Eu preciso ter, acumular, porque eu estou vivo e muitas pessoas falam, a gente só vive uma vez, então eu tenho que curtir tudo, eu tenho que viver tudo agora, o aqui e agora, né? Mas porque ele não tem essa noção dessa transcendência, de que ele pode, né, continuar desse contínuo consagrado com a divindade. E aí as pessoas se transformam realmente em animais,
né? Nós vivemos um caos na sociedade, nós já estamos vivenciando, né? Uhum. Eu costumo dar um exemplo muito claro para as pessoas, meus pacientes no meu consultório, de como funciona o inconsciente. E aí, por exemplo, é muito fácil dizer isso para algumas mulheres, mas também para alguns homens, né? Então eu digo para a pessoa, chega no meu consultório e eu falo para você, eu vou te dar 100 mil reais se você ficar 15 segundos sem se mexer. Se eu falo isso para você, Roberto, você fala assim, tá fácil, né? 15 segundos sem me mexer, 100 mil reais, ganhei, né? É o que as pessoas geralmente falam, tá fácil de ganhar. Mas se antes desses 15 segundos acabarem, uma barata entrar voando, e a barata é um bichinho desse tamanho, é um inseto, né? Que nunca matou diretamente ninguém, pode trazer alguma doença que seja, né? Pela sujeira e tudo mais. Mas é um inseto até inofensivo. Mas que nós carregamos no nosso inconsciente esse mito, né, de que a barata é muito feio, asqueroso, e a forma dela evoluir atacando, né, ela anda desengonçada e vai desgovernada atacando, faz com que a maioria das pessoas tenham medo da barata. É um medo sem sentido. E imagina uma pessoa que está sentada, uma mulher, digamos assim, né, não generalizando, tem muitos homens também que têm medo de barata, né, mas uma pessoa sentada, falando, eu vou ficar 15 segundos parado e vou ganhar 100 mil reais, aí nesse momento passa uma barata voando por ele, e nesse momento essa pessoa dá um pulo, dá um grito, se mexe, leva um susto e perde 100 mil reais por conta de uma barata. É mostrar que, por mais que a gente tenha consciência das coisas objetivas, é o inconsciente, é a subjetividade que atua diretamente com a gente. É com que faz com que a gente não consiga ter uma postura completamente objetiva o tempo todo, porque existe um ser, um subjetivo, que está aqui dentro dessa objetividade do planeta, da sociedade, que é muito maior, que é muito mais forte, que comanda com muito mais força. Então, por exemplo, eu não quero nem questionar, para mim tanto faz essa relação do questionar se existe algo depois dessa vida física. Muita gente pode falar, não, isso é bobagem, a vida acaba quando a pessoa morre, que a existência deixa de continuar depois da morte. Só que ninguém pode falar isso com certeza, né? Pode falar isso numa suposição. Não é porque não foi comprovado que não existe. Não é porque não tem uma comprovação clara, palpável, que não exista. Apesar de existirem vários processos que a gente possa dizer que comprovem a sobreexistência. Mas independente disso, o imaginar que exista algo depois dessa vida é muito mais confortante. É muito mais... É um trabalho interno muito mais prazeroso, né? Pensar, acreditar que existe alguma coisa além dessa vida física. Isso é o que os inimigos da visão espiritualista vão falar, que é um delírio que o ser humano tem para tentar justificar esse medo da morte. Quando, na verdade, se a gente voltar para a questão da física quântica, o novo paradigma que depende da subjetividade daquele que observa. Então, é uma experiência própria. Você vai passar pela experiência, você vai perceber isso. Então, pessoas que têm estado de êxtase, que são provocadas, por exemplo, se você está num local escuro, uma privação sensorial, outros sentidos seus vão começar a se desenvolver mais, como a audição, e aí você vai começar a chegar num momento que você pode começar a ter delírios e alucinações, porque você está privado lá num local trancado, escuro, sem contato com ninguém. Isso é um estado alterado de consciência, que você vai começar a desenvolver e perceber que é algo que está além do físico, que existem outros sentidos que não os 5 sentidos. Então isso está ligado à espiritualidade. Mas isso que você está falando ainda é uma percepção, um entendimento que não é necessariamente para todas as pessoas uma comprovação de que existe algo além dessa vida física, né?
E o ponto que eu estou falando, esse ponto que eu estou querendo chegar, independente de ter uma comprovação, que você consiga ter a comprovação, que você se satisfaça com aquilo que estão dizendo, isso eu não acredito, isso eu acredito, independente disso, ou ter uma percepção de que existe algo além dessa vida, de que o nosso psiquismo é o comando maior, já é beneficiado pela ideia de pensarmos que existe algo além. Então, mas por isso que eu disse isso. Quando você começa a perceber que não são só os 5 sentidos, você percebe que existem outros sentidos, você começa a ter contato com algo que está além da vida física. Por exemplo, um excesso de exercícios físicos no esporte pode te levar a um estado de ampliação da consciência. Você começa a ter esses estados alterados podem te levar a um tipo de êxtase que você pode perceber um ambiente espiritual, que a psicologia transpessoal vai falar de mentores espirituais também, que alguns vão falar, nossa, vocês estão misturando religião. Não. Por quê? Porque um dos teóricos da psicologia transpessoal, que eu me recordo o nome, ele era um clarividente, e aí ele teve contato com um amigo dele que faleceu, e que ele era totalmente ateu e cético. E aí ele voltou e falou para ele, né, que realmente ele teve contato com muitos conhecimentos que realmente agora ele entende, que ele estava do outro lado, e falou para esse teórico. Só que, como que ele vai comprovar? É uma experiência subjetiva. Então, cada um vai ter a sua experiência subjetiva. É meio complicado para comprovar, né, essa ideia da existência de vida após a morte, de espíritos, né? Então você vai ter o seu tempo, a sua hora de você experimentar isso. Por isso que na terapia transpessoal a gente faz esses exercícios que provocam estados ampliados para que a pessoa possa conseguir entender esse sentido que vai além, né? Para ele se sentir mais poderoso no sentido de superar, né, a matéria. Eu lembrei de uma experiência que o próprio Jung conta, né, de um sonho dele, em que ele, num sonho, é um sonho bem lúcido que ele está tendo, ele se vê na frente de uma igreja, ele entra nessa igreja, e na hora que ele está dentro da igreja, ele percebe lá na frente, no altar, na região da frente da igreja, que tem um homem em posição de lótus, né, em posição de Buda, meditando. E quando ele entra, esse homem troca olhares com o próprio Jung. E nesse momento, Jung pensa com ele próprio assim, este homem está sonhando comigo. Trazendo a ideia de que ele tem uma consciência de que ele está ali desdobrado fisicamente da matéria pelo sonho, e está indo encontrar com um outro ser, uma outra pessoa, que também está desdobrada e que o localiza nesse sonho. Né? Ele identifica pelo olhar do outro para ele. Ele está me vendo como se estivesse sonhando. É essa percepção, né, que a gente tem de que existe algo além. Né? Uma sensação o tempo todo de que é muito mais confortável imaginar e entender a vida para além desse processo tridimensional, dessa questão física, para processos mais profundos que nos trazem experimentos mais amplos. Né? Qual é a vantagem, Roberto, de tratar um paciente, uma pessoa, num consultório, através dessa percepção? Qual é a vantagem para o que tem de ganho para o paciente, esse processo transpessoal? Então, dependendo do tipo de problema que a pessoa está vivenciando, a ideia é de trazer o paciente para o aqui e agora, né? E aí ele ressignifica a sua problemática. Então, como, por exemplo, a gente utiliza a respiração holotrópica, meditação, relaxamento, hipnose, são várias técnicas, dependendo daquilo que o paciente traz para você. Pode trazer, por exemplo, meditação, um relaxamento, e no final o paciente, por exemplo, ele desenha uma mandala, né? A ideia de mandala é o centro, né? O centro organizador de tudo. Então o paciente ele vai e faz uso do símbolo
como uma forma de catarse. Porque se você pensar, existem coisas que são irracionais, aspectos da psique que são irracionais. Então só o contato com um símbolo, ele já tem uma catarse no momento terapêutico. Então a gente vai estimular ele a ter esse tipo de catarse, né? Com símbolos, os sonhos, através de técnicas corporais de dança, massagem, relaxamento. Então ele vai ter contato com todos esses aspectos que não são racionais, que passam pelo emocional, e aí ele tem a catarse. Aí a cura vem automaticamente. Entendeu? Você falou da mandala, e aliás eu tenho até um exemplo de mandala aqui, e é interessante falar, né, que a mandala, ela é um símbolo, um processo que você encontra assim como a gente falou dos arquétipos, né, que não importa onde, várias tribos de vários momentos, em vários lugares do planeta, replicaram essa mandala, né? Ela existe de uma forma natural, cada vez que uma pessoa faz um trânsito para o processo do consciente mais profundo. Inclusive pessoas que fazem a experiência com a ayahuasca ou com algumas drogas sintéticas, elas têm uma percepção de formas, né, geométricas, e é muito comum que surjam mandalas nesse processo, né? E você falou, o que é mandala, que você disse? Ela seria o centro organizador do ego, né? O que significa esse centro organizador do ego? Como assim? O que Jung coloca como self, né? Onde é organizado todo o processo psíquico. Tanto que aí nós pedimos depois de um relaxamento, que o paciente desenhe uma mandala, que aí você pode observar como que é o psiquismo dele, as cores que ele utiliza, como que ele chega nesse centro, se existem complexos atuando, se existem traumas, se existem problemas pelas cores, pela forma, entendeu? E vem cá, e já aproveitando esse gancho, hoje em dia está bem na moda e as pessoas têm procurado bastante a constelação familiar, né? O que eu tenho visto é a constelação familiar, na maior parte dos casos, uma união daquela psicologia do Moreno, né, o psicodrama, né, que faz com que se coloque no sociodrama, né, que Moreno coloca o processo do sociodrama. Moreno foi um psicanalista freudiano que ele quis inventar um processo que ficasse mais fácil de toda a população acessar esse processo psicanalítico. Então ele começou a ir para as praças públicas e convidar pessoas para resolver suas questões através da dramatização e usando as próprias pessoas como personagens. Então Moreno fez uma dramatização, o sociodrama, esse processo de colocar pessoas ou objetos como personagens para montar uma história de uma coisa que a pessoa está contando. Jung também fez, né, a Sandplay, a caixa de areia, com os bonecos, também numa forma de dramatização, né, onde Jung fazia com que as pessoas escolhessem bonequinhos de brinquedo e colocassem numa caixa que era cheia de areia, montando um cenário, uma dramatização também. Eles fazem essa questão de trocar de lugares. É como se fosse... É interessante, é como se você fosse incorporar aquela pessoa que representa, que vai representar aquilo que aquela pessoa que trouxe o trauma, o problema. Então o problema dela era relacional com o pai, ou dele. Então vai ter uma pessoa lá que vai se identificar com o momento, vai ser chamado, ele vai sentir algo, e aí esse sentimento vai ser percebido pela pessoa que conduz a dramatização, vai chamar a pessoa e ela vai incorporar, digamos assim, esse pai. Quando a gente fala de parece que está incorporando, é só uma forma de explicar como está acontecendo aquilo, porque em muitos dos casos os personagens que estão ali são pessoas com quem a pessoa convive, né? É uma relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, ou com uma avó que ainda está viva, mas que naquele momento a pessoa traz essa personificação, né? Como uma energia, né? Realmente é interessante, ela começa a agir semelhante com a pessoa. É muito interessante isso daí, eu já participei e eu vi, né? É interessante.
Então, Roberto, a gente já está chegando no fim da nossa conversa, eu acho que está bem interessante. Antes eu quero falar sobre que você trouxe o livro, né, que você escreveu, Draconis Redemption. Você escreveu esse livro, o que é o livro? Conta para mim do que ele O livro, basicamente, ele fala do que nós vemos na questão da psicologia transpessoal, né? É uma história de redenção e a busca por esse estado de autotranscendência, né? O personagem ele vai passar por todo um processo onde ele vai buscar essa iluminação que a gente vê do budismo, o self maior, né, do Jung. Então é um processo de dor, de sofrimento, de luta, de busca, tanto que o título Draconis Redemption é a redenção do dragão. O dragão ele simboliza a sombra, o mal, o desconhecido. Então a redenção, buscar redimir-se com a sua sombra, conhecer, trazer para a luz todos aqueles conteúdos, aquelas coisas que estavam dentro dele, né, representadas por vidas passadas, eu coloco como uma forma simbólica de compreender, né, como é um livro espiritualista, né, uma ficção espiritualista, mas tem toda uma simbologia que leva o desfecho do livro realmente essa busca da redenção e da autotranscendência, né, se reencontrar, encontrar-se com o sagrado. É uma leitura fácil, são 104 páginas, com letras até que boas, de um tamanho grande o suficiente, e parece bem interessante mesmo. Onde que a gente consegue encontrar esse livro? Tem a Amazon, o Clube de Autores. Tem o livro da Amazon, também tem ele... Tem e-book, quem tem o Kindle também lê gratuitamente, né? O Amazon, e o livro físico, você compra pela internet também. Isso, tudo pela internet, né? Amazon, Clube de Autores, Submarino, Americanas, na Mercado Livre, se procurar, coloca o nome, se colocar até no Google Draconis Redemption lá, já aparece as lojas que estão vendendo. Então eu quero agradecer, Roberto, pela sua presença aqui, porque foi muito legal essa conversa nossa, a gente podia estender muito mais, mas obviamente que teremos outras oportunidades. E agradecer a vocês que assistiram a gente até aqui. Se gostou, curta, compartilhe. Se realmente fez sentido para você, outros podcasts surgirão, então se inscreva no canal, que vai ser muito legal ter você aqui. Um abraço, obrigado, Roberto. Tchau. Obrigado, até a próxima vez. Tchau, tchau.